Inovamos junto com você. Olá, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui para mais um programa muito especial, o Conexão Campo e Cidade. O nosso programa tem o oferecimento de Syngenta, inovamos junto com você, e do Mosaic Fertilizantes. Se é Mosaic Fertilizantes, faz a diferença. Nós temos hoje aqui um dia muito especial, nós temos uma convidada de honra aqui, a Malu Aguiar. A Malu Aguiar é da Mosaic Fertilizantes, ela é especializada em produtos de alta performance. E, Malu, nós temos um tema pipocando aí na mídia, muito intenso, onde se fala muito sobre as mudanças climáticas, né? Saiu um relatório hoje da ONU, do IPCC, falando que nós vamos ter aí um aquecimento até 2030 de 1,5 graus na temperatura da Terra. Já tem gente falando que até 2100 esse aquecimento pode chegar de 4 a 5 graus. Isso vai impactar na elevação da água do mar devido ao degelo, né, do Polo Sul e Polo Norte. Então, são vários impactos, intensificação de calor em algumas regiões, intensificação de frio em outras regiões. A gente viu agora aí inundações na Europa, nós vimos calores excessivos no hemisfério norte, lá no Canadá, nos Estados Unidos, nós tivemos frios muito intensos aqui no Brasil, ou seja, a temperatura está muito doida, o clima está muito irregular e isso causa problemas para todos os cidadãos, sejam eles urbanos ou rurais. Então, seja bem-vinda. Qual que é a sua visão a respeito desse contexto, Malu? Bom, primeiro, boa tarde, obrigada ao convite. Acho que é um dia com um tema muito, muito sensível para todos, né? Desde o campo até a cidade. Para a gente falar da mudança climática, olhando para 2100, mas 2100 está aí, né? E quando a gente olha o processo, o que vai acontecer em 2100 impacta em todos esses anos que antecedem, né? Então, e antes desse relatório do IPCC, Marcelo, teve o relatório do NOAA, né? O Departamento de Meteorologia lá dos Estados Unidos, confirmando, por exemplo, laninha para esse ano. Quando a gente fala laninha, o que é a laninha para o agricultor, para a agricultura? E o que isso impacta também na cidade, porque a gente está falando diretamente para produção de comida, produção de alimento para todo mundo, né? A laninha para o Brasil, ela traz um cenário onde a probabilidade de seca no Cerrado e no Sul é muito alta e chuva, né, acima do esperado, acima das médias para o Norte e Nordeste. Então, quando a gente fala para esse cenário, para um segundo semestre, onde tem uma das maiores produções nossas agrícolas, né, do Brasil são feitas no segundo semestre. A gente está falando de soja, a gente está falando de cana-planta, a gente está falando de algodão, tem grandes culturas, né? Fora o HF, que é o ano inteiro, eu acho que a gente precisa sentar, parar um pouco e programar a nossa safra, programar o nosso segundo semestre. Então, como um agricultor, ele pode, com essas informações, aproveitando esses relatórios, né, e que cada vez mais próximo da safra, esses relatórios vão se confirmando ou não, né, a presença hoje já está acima de 70% a probabilidade de laninha, como se preparar? Acho que o mais importante aqui, o que a gente pode discutir é como eu, agricultor, eu posso trabalhar de maneira proativa. E, primeiro, preservar o meu investimento, porque ele investiu para fazer uma safra, para iniciar uma nova safra, como garantir uma produção que vai à mesa, né, que vai depois ser levada à cidade. Então, se eu sei que eu estou numa região de seca, eu me programei dentro da minha janela de plantio, eu sei qual que é a melhor janela para eu plantar, eu programei, por exemplo, uma nutrição das minhas plantas, nutrição do solo para garantir uma planta bem nutrida, para que ela cresça, tenha mais vigor e consiga ficar mais resistente a uma seca. Eu tenho material genético, eu tenho uma semente mais resistente à seca, e isso também impacta em todo o manejo durante a safra. Eu trabalhei durante muitos anos no campo, eu também sou engenheira agrônoma de formação e trabalhei bastante no Cerrado, e eu lembro quando dava períodos de seca muito grande no final do ano, o impacto que dava em pragas, né?
por exemplo, um estouro de lagartas, né, que come plantação da noite para o dia, com uma seca e alta temperatura, a eclosão de lagartas que eram de 5 a 6 dias antecipava para 3 dias. Então, se o produtor não ficasse muito atento a isso, olha, estou com altas temperaturas, está o tempo seco, eu preciso fazer um manejo proativo, ele corria o risco de perder produtividade, de perder a produção dele. Então, eu acho que esses relatórios, eles são muito ricos e acho que vale muito a importância dela de se acompanhar e ter uma tomada de decisão muito assertiva, muito próxima desses relatórios, para a gente garantir uma boa safra, né? Hoje a gente tem o maior desafio conseguir colocar à mesa alimento para todo mundo, né? Uma população que está crescendo muito grande, muito de um crescimento exponencial, e como a nossa produção, como garantir, né, dentro das nossas áreas, uma produção sustentável para alimentar todo mundo. Ela começa aí de um manejo proativo, de aproveitar essas informações para se adequar todo o seu manejo e conseguir garantir uma boa safra. Malu, eu na minha época de agrônomo de campo, que eu tenho muita saudade, foi uma época maravilhosa da minha vida, história aí de 30 anos atrás, né? As variedades mais resistentes ao estresse hídrico e tal, elas tinham uma maior eficiência nesse quesito, mas ela caía o potencial produtivo, a média da produtividade. Como é que está isso atualmente? Quando você vai para um material mais resistente à seca ou à normalidade climática, o potencial produtivo cai? Depende. É sacanagem colocar só na conta do material genético, né? Acho que tem muitos fatores para garantir a produtividade, chegar a alcançar o teto produtivo de um material. Hoje, nós temos bons pesquisadores no mundo inteiro e aqui no Brasil, inclusive. O Brasil ele é muito complexo por si só. A gente tem um país que o sul faz frio, o nordeste muito quente, lugares secos, lugares úmidos. Então, a dificuldade em se adequar a materiais genéticos para várias mesorregiões do Brasil, né? Então, garantir... Não tem um material genético, por exemplo, de soja ou de milho que é plantado de cabo a rabo do país, né? Do sul ao norte. Tem que respeitar esses fatores climáticos, essas condições de solo e de clima de cada região. Então, hoje, sim, nós temos materiais que têm um teto produtivo muito grande, mas, de novo, quando a gente investe no material, a gente não tem que olhar só para o material genético. A gente tem que olhar como eu posso garantir que ele vai expressar todo o potencial dele. Isso entra numa boa nutrição de solo, num bom manejo, né, das suas aplicações ao longo da safra, para sim você ver o resultado desse teto produtivo, desse material, né, dessa expressão que esse material pode ter lá na colheita. Mas os materiais de 30 anos atrás para agora, Marcelo, hoje a gente tem uma gama um portfólio em várias empresas, vários pesquisadores, institutos de pesquisa, garantindo essas particularidades, né? Garantindo materiais que respeitem essas mesorregiões brasileiras. Malu, a gente aqui tem um papel, tentamos fazer um papel de aproximar o campo da cidade. Então, às vezes, algumas conversas que são muito tranquilas para quem está no campo não são tão conhecidas, né? E assim, há uma imagem no Brasil urbano, eu acho, de que existe uma certa facilidade, né, de produzir no Brasil e toda essa pujança, todo esse sucesso, e por vezes a dimensão de risco, né, que é produzir num país tropical, enfim, não é adequadamente medida. A gente está vendo um caso concreto, né, depois de 1 ano e tanto de seca, frio extremo, geada, discutimos nos programas, talvez uma seca aí de novo, né, pelo cenário que você contou. E você está dizendo uma coisa muito bacana, que a gente tem tecnologias, né, para tentar diminuir esse risco. Eu, como alguém que estuda economia, penso sempre no seguro agrícola, né, como uma maneira de... O que na questão de nutrição, de adubo, que tipo de inovação vem surgindo? Quais são as estratégias de inovação para que as pessoas que estão na cidade percebam como é altamente sofisticada a tecnologia agrícola, na tentativa de produzir alimentos e, no final, baratear para a cidade, né, que é um desafio que nós estamos vivendo nesse momento. Conta para a gente um pouco quais são as inovações, né, o que é um adubo de alto desempenho, que acho que seria super legal.
Só fazendo um adendo. Perdão, antes de responder, eu quero emendar na pergunta do Alexandre, que é uma pergunta importantíssima para nós. É o seguinte, nessa linha da pergunta do Alexandre, o padrão tecnológico do agro brasileiro tem avançado todos os anos, geralmente, ou são ilhas? Só para ter uma... Não, tem sim. Tem sim, Roberto. Quando a gente fala, e aí olhando o agro como um todo, tá? Hoje a gente tem regiões muito definidas do que se plantar, quais materiais, qual tipo de condução de manejo, e eu estou falando para tudo, desde HF, que é o que a gente vê na nossa mesa todo dia, até grandes culturas que depois a gente não vê, não necessariamente o grão, né? A gente vê depois os insumos, né? Os produtos que vêm a partir dele. E aí tem toda uma cadeia por trás, institutos de pesquisa, pesquisadores, as grandes multinacionais que investem muito em tecnologia para garantir, porque hoje o mundo agro, ele olha muito como a gente consegue produzir para garantir alimento para o mundo em crescimento dentro da área que a gente tem, como crescer de forma sustentável, como a gente consegue aumentar o nosso potencial de produção, a nossa capacidade de produção dentro do cenário agrícola que a gente já tem, né? Então, é crescente, eu não vejo parar. É claro que tem alguns desafios. Quando a gente vai falar, por exemplo, de manejos químicos, há alguns anos a gente não tem novos mecanismos de ações sendo descobertos, mas temos bons produtos que, aliados a outros manejos, conseguem garantir o teto produtivo. Materiais genéticos sendo descobertos, sendo avançados, né, pelas empresas, pelas sementeiras, e com nutrição não é diferente. E aí eu gosto muito de fazer essa conexão, Alexandre, para deixar muito claro o meio agro com o pessoal da cidade. Nutrição de planta é a mesma coisa de uma nutrição humana. Quando a gente compra, a gente toma um complexo vitamínico, por quê? Por que a gente toma vitamina C, complexo B, zinco, cálcio, magnésio? Porque o nosso corpo precisa disso. Para quê? Para a gente ter mais resistência, para a gente conseguir, né, passar por essas friagens, essas mudanças climáticas e o corpo não baixar a resistência. E é a mesma coisa com a planta. Quando a gente fala de uma nutrição de planta, ela precisa, quando ela está dentro do solo, quando ela está enraizada, ela busca não só água, ela busca água e nutrientes, que são os mesmos que os nossos, cálcio, magnésio, fósforo, potássio. Então, é nossa responsabilidade garantir essa nutrição, deixar uma planta bem nutrida. Por quê? Para que ela realmente expresse, que ela cresça de forma saudável e expresse o potencial dela de produção. Malu, e aí, diga. Queria aproveitar isso e, na sequência, vocês têm um programa na ANDA genial, que é o Nutrientes para a Vida. E essa é uma conexão total com o consumidor. E o que você acabou de falar, né? Uma criança bem nutrida, ela vai ter muito mais resistências para tudo, saúde, etc. e tal. Quando uma planta e o solo são mais bem nutridos, a gente pode assegurar que eu aqui, como consumidor, 1 quilo de qualquer produto, vale por 2, se ele for bem nutrido? Não necessariamente por 2, mas você vê um potencial maior, sim. Uma planta bem nutrida, seja ela um tomate, seja ela uma cenoura, uma soja, se você fez uma boa cama, né, que a gente fala assim, deu os nutrientes no momento certo para ela vai se desenvolver, ela vai ficar bem nutrida e ela vai expressar isso no prato. Então, a gente vai ter maior índice de proteína ou de carboidratos, dependendo do que for, né, o alimento, altos índices de açúcar, como são o milho, a cana, quando a gente vai falar de café, qualidade de bebida. Então, sim, uma planta bem nutrida, ela impacta num prato melhor, mais nutrido, né? E isso impacta diretamente na nossa saúde, na nossa alimentação. A cadeia inteira ganha. Ô Malu, você acredita que, com as facilidades da era digital, onde já se faz análises das folhas, do solo, através de sensores e uma série de ferramentas digitais aí, você acredita que nós vamos chegar num momento aí, num futuro próximo, onde um tomate, ou a soja, ou o café vai ter um prêmio adicional pela qualidade nutricional que ele coloca no prato? Eu acredito. Eu acho que isso faz todo sentido. Quando a gente olha hoje, a nossa preocupação não é produzir com qualidade. É produzir e levar a qualidade, ou quando a gente põe uma semente no chão, a gente não está olhando para aquele chão.
gente está olhando para aquela criança comendo, né? Para aquela família, para aquela mesa, se alimentando daquele. Então, assim, já existem algumas empresas, já existem alguns incentivos e alguns segmentos. Então, por exemplo, qualidade da bebida no café, ela já é uma verdade, já se paga melhor por uma qualidade de bebida melhor. Por exemplo, algumas frutas para qualidade de suco, então, ou índices de açúcar, como a cana, o Brix, ou então o milho, né, dependendo do que for o segmento dele. Então, já existe e eu acho que vai potencializar. Eu acho que, aí falando como Malu, né, pela minha experiência, e vocês com mais experiência ainda no agro, quando a gente olha o que foi investido em tecnologia e os avanços que nós tivemos uma leva muito grande e fazia sentido, principalmente aqui no Brasil, nós somos um país tropical e a gente tem muita pressão de pragas e doenças e a gente tem que, sim, proteger. Então, a gente teve, durante os últimos 30, 40 anos, um crescimento muito grande nesse setor de desenvolvimento e tecnologia, né? Pesquisa e desenvolvimento de novas moléculas, de novas soluções para combater pragas e doenças. Depois, a gente veio com esse avanço tecnológico em sementes, para a gente conseguir avançar materiais que são mais resistentes, aproveitando, né, as particularidades de cada região e expressando o potencial de cada material para essas regiões. E eu acho que agora é um ótimo momento para a gente olhar para a nutrição. Porque não adianta eu investir numa boa semente, em um bom manejo, se a base, que é o começar do zero e garantir que ela cresça de forma bem nutrida, cresça de forma saudável, não tiver feito, né? Então, eu acho que agora é o momento para se olhar para a nutrição de solo. A gente já explorou, a gente já tem bons materiais e o restante da cadeia. Vamos começar pela base, né, do zero, e a nutrição. Então, Malu, a melhor cerveja é a cerveja que é bem fertilizada. Essa é a cerveja que vai ganhar o mercado mundial, tá certo? Com certeza. Ei, maravilha. E por falar nisso, viu, Tejon, eu fiquei muito feliz essa semana, porque tem uma notícia aí que a produção de lúpulo no Brasil cresceu 110%. Beleza? De vez em quando a gente discute aqui que o empresário rural precisa encontrar nichos, né? E não ficar só nas grandes culturas, pensar também em outras culturas que têm espaço para muita coisa diferente aí no mercado. Então, com essa demanda crescente que o Brasil tem por cervejas artesanais, né, o próprio Brasil, que é um grande importador de lúpulo, né, começar a crescer essa produção. Eu sei que ela está crescendo no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em São Paulo. Né, então, isso deixa a gente muito feliz, porque o empresário rural está atento a essas oportunidades. Ô Marcelo, você fez uma pergunta para a Malu e a Malu completou. Vocês me fizeram lembrar de uma vez que eu visitei um laboratório de pesquisa da Syngenta, nos Estados Unidos, e era justamente uma pesquisa para desenvolver uma variedade de milho que fosse tolerante à seca sem perder produtividade, como o Marcelo chamou a atenção. E aqui acho que é um excelente exemplo de avanço tecnológico e como é que o agro ficou muito sofisticado. Qual que era o desafio, né? Os melhoristas genéticos tradicionais identificaram que os genes que determinam a resistência à seca são um número muito grande. Então, era muito difícil adotar uma estratégia de transgenia, de mudar um gene, porque são vários genes que determinam a tolerância à seca sem ter a perda de produtividade. E aí foi muito legal que nós fomos no laboratório e, de repente, nós entramos num grupo lá para a gente conversar, só tinha engenheiro, físico, matemático, todo mundo que trabalhava com Big Data, com grandes dados, com algoritmos, etc. E eu me lembro até hoje que o geneticista-chefe, PhD, era um cara super bom, ele falou, não sei o que esses caras fizeram, mas eles descobriram, se minha memória não falha, 16 genes que determinam a tolerância à seca. Mas não me pergunte como é que esses caras, eles não entendem nada de biologia e descobriram o diabo desse negócio, por causa de, né, todos esses algoritmos e tal. O que eles fizeram? Olha a estratégia que interessante. Eles foram buscar os híbridos que tinham, as linhagens puras, que tinham o maior número desses genes, e começaram a cruzar, Marcelo,
para aumentar a frequência desses genes em diferentes linhagens, numa estratégia de seleção clássica, que é o que usavam lá atrás, tá certo? Linhagens puras, cruzadas, e conseguiram, sei lá, chegar em 8 genes, né? E aí eles estavam atingindo níveis muito satisfatórios de produtividade, mas de grande tolerância à seca, né? E você vê, olha só que lindo, né? Você está usando a ciência da programação, o número, quer dizer, juntando gente das áreas mais sofisticadas da ciência para tentar achar uma variedade que tenha a combinação das duas coisas. Esse é o tipo de exemplo que eu acho sensacional, né, do que é a evolução tecnológica se espalhando para vários ramos da ciência. Tenho certeza que na área de fertilizante a gente deve ver o mesmo tipo de história, né? E pegando esse gancho seu aí, Alexandre, essa semana eu estava lendo uma reportagem de pesquisa também, que eles identificaram uma planta no deserto de Nairobi, que ela é considerada uma planta imortal, ela vive há milhões de anos, ela passou por secas, temperaturas super quentes, frios e tal, e eles estão tentando tirar algumas características genéticas dela para trazer para as plantas cultivadas para aumentar essa tolerância à seca. Roberto, você aí, meu amigo, qual a sua visão do dia aí, Roberto? Marcelo, eu quero fazer uma referência à pergunta do Alexandre. O Alexandre começou falando que muitas vezes o pessoal da cidade tem uma ideia, ou você também falando que é fácil produzir. Acho que você que falou isso aí, né, Marcelo? Uhum. Eu me lembro muito de uma frase que eu ouvi uma vez sobre a maior mentira da história do Brasil. A maior mentira da história do Brasil foi feita pelo Pero Vaz de Caminha, que era o escrivão da frota do Pedro Álvares Cabral, que falou: nessa terra, em se plantando, tudo dá. Só que ele estava lá, naquele sul da Bahia, fertilício, chovendo o tempo inteiro, nunca foi no Cerrado. E a ideia que ficou para todo mundo, primeiro eles vão na escola, a primeira coisa é que aqui qualquer um planta, porque em se plantando tudo dá, qualquer um ganha, qualquer um faz, certo? Então fica a impressão que a maior moleza é fazer agricultura no Brasil. Essa mentira do Pero Vaz de Caminha custa caro mais de 500 anos para nós esse negócio aí. Depois teve um outro problema, também de imagem, muito sério, que era pelo Monteiro Lobato. Monteiro Lobato era um cronista maravilhoso, era um contador de história da realidade, né? E ele inventou a história do Jeca Tatu, né? O moleque da roça era o Jeca Tatu. Então, ficou a imagem de que qualquer um planta e quem planta é o jacu da roça. Essa imagem, rapaz, está aí pendurada faz séculos, né? Monteiro Lobato mais recente. Mas é uma imagem que é dura de destruir, porque fica a impressão de que qualquer um vai lá e planta e colhe, e ainda é um jacu da roça. Roberto, diga. Uma curiosidade maravilhosa, eu entrevistei o Penteado Cardoso há uns 4 anos atrás. Eu perguntei como é que você teve a ideia do slogan "O maná do bando dá". E ele falou exatamente o que você está dizendo. Ele estava num trem, lendo uma história do Monteiro Lobato, aí ele pensou, mas com maná, a do bando dá. O cara inventou um genial, né? Genial. E que nem tem mais a maná e até hoje é lembrado, né? Esse aí genial. É eterno, né? Genial. Mas você sabe que eu sou a única da minha família que é do agro, né? Não tive... Eu fui porque minha paixão mesmo por querer alimentar, eu fui pelos meus princípios, mas eu não tinha uma base familiar que era do agro. Então, quando eu fui morar, né, eu morei muito tempo em Maracaju, Mato Grosso do Sul, e meus pais perguntavam: filha, você vem nesse feriado? Filha, você vem para o Natal? Eu falei: pai, o agro não tem final de semana, não tem feriado, não tem férias. O agro... A lagarta ataca no Natal e no Ano Novo. Mas a lagarta ataca no dia 23, 24 de dezembro. Ela gosta, é o presente dela. Papai Noel já libera ali, ó. Então, e assim, foi legal porque eu acabei... É legal essa conexão e por isso que eu gosto e parabenizo vocês por essa iniciativa, porque eu sou essa conexão na minha família.
né? Desmistificar o agro. O agro não é fácil, muito pelo contrário, o agro é extremamente difícil. Não se faz agricultura sem paixão, porque não é uma coisa fácil, não é uma coisa rápida, é desgastante, é acordar, olhar todo dia a previsão, se choveu vai riscar, porque se não aproveitar essa oportunidade, pode ser que você fique sem janela de plantio e perca tua janela de safra, depois todo o seu processo, todo o manejo, não dá para plantar, virar as costas e ir para a praia, não tem isso, é o tempo todo olhando ali, uma vez que você deu a iniciativa, deu o pontapé inicial, vou plantar, independente da cultura, o teu amor, a tua dedicação ali, ela tem que ser em tempo integral, é chuva, é seca, é frio, é lagarta, é fungo, tem uma série, planta daninha, então tem uma série de fatores ali e que não são controláveis, né? A gente não... Vem uma seca, vem uma mudança. E, Malu, a colheita da primeira safra e o plantio da segunda safra... É muito curto. Dá sempre no Carnaval e na Semana Santa. Né? A gente brincava, é o bloco da colheita. Não tinha Carnaval. As janelas... Marcelo, viajar não tinha como. E quando não deu como foi nesse ano, vocês estão vendo a quebra que deu na safrinha, porque o risco fica muito alto. Então, olha aqui, né? Uma coisa impressionante. É muito sensível. Malu, eu tenho uma pergunta aqui de curioso. Por exemplo, o que você está falando é genial, porque eu estou vendo brigas aí ideológicas com relação ao preço, consumidor colocando culpa em agricultor respondendo, quando nem consumidor, nem agricultor bota preço. É outra variável aí do teu assunto. Uma pergunta assim, curiosa. Eu acho que nós perdemos, aí o Alexandre, os colegas me corrijam, devemos ter perdido 10 milhões ou 12 milhões, não sei, de toneladas previstas de milho. Uma pergunta, esse cuidado, apesar do fator aí da janela, etc., esse cuidado que você está falando salvaria alguma coisa dessa produção? É uma pergunta muito sensível, né? A gente está mexendo exatamente na tomada de decisão do agricultor, mas se ele olha esses relatórios, se ele acompanha os movimentos climáticos, a chance dele sair de uma janela de risco é maior, né? E quando a gente fala, a gente não perdeu só milhões de toneladas de milho, a gente perdeu milhões de toneladas de HF também, né? E que, falando, o milho não chega no impacto direto, mas vamos falar então da nossa mesa, né? Das verduras, das frutas que a gente consome todo dia. É muita sacanagem colocar na culpa da agricultura, até porque o agricultor é tão consumidor quanto alguém da cidade. Ele também compra, ele também vai ao mercado. E quando vem uma frente fria, como veio essas duas últimas, que impactou todo mundo, e teve grandes perdas. Deu perda de cebola, de cenoura, de tomate, de frutas também, e café, coisas que vão direto à mesa e que vão impactar no preço. Por que vai impactar no preço? Porque o produtor quer vender mais caro? Não, porque o produtor perdeu. O produtor não conseguiu colher, ou ele colheu muito menos do que ele se programou, né? Então, tirando ideologias, vamos colocar no preto e no branco. O agro, ele não está na mão de uma pessoa, do agricultor. Ele é uma ferramenta para produzir. Mas ali tem tantos fatores que envolvem, sejam climáticos, sejam de mercado, porque, como você mesmo pontuou, Tejão, ele não põe o preço. Quem põe o preço é o mercado, né? Então, quando a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Aquela empatia que a gente fala, né? Não tem como eu me colocar no lugar do agricultor se eu não sei o que é agricultura, mas deixa eu buscar informação, deixa eu entender o que aconteceu para aquele aumento ter acontecido, né? Maru, aqui no interior de Minas, a gente tem um ditado que diz o seguinte: Deus perdoa sempre, o homem, às vezes, a natureza, nunca. Jamais. Então, vamos pegar o caso da safrinha. A safra de soja atrasou para plantar, porque as chuvas vieram mais tardias, né? Então, nós sabemos estatisticamente que tem uma janela de plantio ali. Então, se estourar aquela janela de plantio, claro, a gente pode tomar ações, como você mesmo falou, de planejamento, usar variedades mais resistentes e tal, mas tem um limite que não dá mais, quer dizer, aí tem que abortar a segunda safra, infelizmente, para não se ter
prejuízos, né? O Alexandre agora com a palavra aí, mas o Tejão falou 10 milhões, eu acredito que foi um número muito maior, foi 20 milhões de toneladas, 18, 20 milhões de toneladas, a perda, né? E pior do que isso, além da perda, nós tivemos alta de custo de produção, teve mais ataque de insetos, teve mais erva daninha, quer dizer, o Sindiveg já divulgou essa semana aí que houve um crescimento de demanda muito forte por inseticidas e herbicidas por causa da seca na safrinha. Então, é uma tempestade perfeita, desfavorável ao agricultor. Eu acho que tem um debate, viu, Tejon, Malu e Marcelo, que eu acho que merece assim, uma discussão mais aprofundada, nossa, até porque conecta com outros assuntos que são muito caros, tanto ao mundo urbano quanto ao campo. Quer dizer, essa volatilidade climática, ela é consequência de um aquecimento global, né? E esse aquecimento global é consequência da atividade humana. Se a resposta for sim, para esse nexo lógico e causal, a gente tem aí todo um desafio que está sendo colocado, inclusive ao sistema produtivo agrícola, porque se nós olharmos hoje para o mundo, a história do biocombustível está voltando, né? Nós já citamos aqui em programas anteriores, a Índia está num programa de etanol para misturar na gasolina, a gente está vendo o governo Biden ampliar muito o uso de biodiesel, né, para substituir o diesel, e essa discussão, quando a gente olha para o clima, vê essa variância, essa volatilidade, como o Marcelo bem colocou, quer dizer, quando a gente vê 20 milhões de toneladas de milho de quebra, na verdade, a gente projetava aqui, só para dar os nossos números, 85 milhões de toneladas de milho potenciais para a nossa safrinha. Aí, como houve o atraso de plantio, a gente já teve que baixar para 79, porque a nossa agronomia tem já, né, um número na cabeça, para cada dia de atraso, em cada região, quanto que eu perco de produtividade potencial, a gente calculou isso, veio para 79, viu, Tejão? E a gente está achando que vai colher 61, ou seja, na prática perdeu praticamente 20 milhões, dado a época de plantio, mas dado o potencial, se eu tivesse plantado na época adequada, perderam 25, sei lá. Tá? Então, assim, só para a gente ver a dimensão disso, isso é muito grande em termos de oferta, não só brasileira, em termos de comércio mundial. O comércio mundial de milho, gente, são 160 milhões de toneladas. E o Brasil é o segundo maior exportador do mundo. E nós estamos dizendo para o mundo que nós vamos exportar 18 milhões a menos. Ou seja, é um impacto muito grande em termos de comércio mundial. Os preços sobem, aí a turma briga pelo milho brasileiro. Quem está aqui tem que segurar, paga um preço mais alto. E aí eu acho que esse assunto do tema de aquecimento global, certo ou errado, não sei se é uma causalidade tão linear assim, alguns meteorologistas acham que não, mas o assunto aquecimento, né, mudanças climáticas, impacto, e isso afeta profundamente todos nós. Né? Certeza. Principalmente o cidadão urbano, né, Alexandre? Porque com a queda da produção e menos oferta, o preço sobe, né? E o preço subindo gera inflação, gera dificuldade de aquisição de alimentos pelo cidadão e um conjunto de dificuldades terríveis para toda a sociedade do país. Falando dessa coisa, eu queria dar um exemplo. Eu estive semana passada na Castrolanda, um show. E tudo isso, eu acho que a Malu fala, o Alexandre, o Roberto, o Marcelo, eles são estupidamente competentes lá. E eles tiveram um crescimento no primeiro semestre de faturamento de 35%. Mas mais genial que isso, eles tiveram um resultado líquido superior em 56%. E o negócio deles lá é leite, não é uma atividade assim de exportar commodity. E leite tem um pressuposto de custo de ração e o diabo. Eu perguntei, escuta, como é que vocês conseguiram um resultado desse com leite? E a resposta é muito do que você está falando, Malu, assunto de tecnologia, produtividade, 40 litros por vaca. E Alexandre e Roberto, eu falei, mas e a comida dos bichos?
a nutrição, soja, ração. Eu falo, nós temos um planejamento estratégico em que nós nos antecipamos e mais. Nós produzimos aqui também agricultura. Nenhum pecuarista terá bem-sucedido se não for um grande agricultor. E aí, como vocês têm ciúme de que eu ganhe o presente, eu ganhei o leite Naturale, ganhei aqui o leite da colônia, ganhei presente, viu? Para você ficar com o vinho aí. João, olha como isso é legal e faz todo sentido. A Mosaic, a gente tem, né, nosso time de P&D, e fez sentido há um ano para cá, a gente lançou uma linha de fertilizantes para pastagem. E por que a gente tomou essa decisão? O que é um pasto bem nutrido? É um peso de carcaça maior, então é a qualidade de carne melhor, então é levar uma carne com índice proteico para a mesa melhor, aumentar o índice de carne, né, aumentar o peso animal do boi, né, aumentar a unidade, o peso de carcaça viva desse animal pela nutrição desse pasto. Então, olha como a cadeia ela fala por si só, né? Uma vez que você investe na base e você nutre, é a mesma analogia. Então, meu pai, que não tem absolutamente nada a ver com o agro, ele entende, porque ele toma as vitaminas dele, ele sabe o quanto ele precisa se nutrir, e também as escolhas dos nossos alimentos, né? Por que eu escolho um alimento em detrimento ao outro? Por que esse aqui é mais saudável para mim e esse não? É a mesma coisa para a agricultura. Então, quando eu ofereço nutrientes, eu ofereço uma boa nutrição para a minha planta, aqui no caso, a pastagem, ele é secundário, porque na verdade o que a gente quer não é o pasto, é o boi. A gente quer uma qualidade de carne, né? Um índice proteico melhor. Mas se eu consigo garantir uma nutrição desse pasto, eu consigo crescer a cadeia, né? Isso Malu, é legal. Malu, eu acho, esse assunto que você trouxe, você e o Tejão trouxeram, para mim, é o grande assunto de adubo, de mercado de fertilizantes do Brasil. Tá? Eu acho que essa questão de nutrir pasto é uma coisa que nós usamos muito pouco, as estatísticas estão aí para mostrar. Para dar uma referência. O Brasil tem aí, ninguém sabe exatamente o número, 160 milhões, 140, 150, 160 milhões de hectares de pastagem. A gente planta, né, nossa área aí toda, 70, 80 milhões de hectares, para dar uma dimensão do que é a área de pasto. E o consumo de adubo para pastagem é muito pequeno perto do todo, é quase desprezível. Então, vocês imaginem o potencial que nós temos de expandir a produção de carne, de leite, através de pastagem. Quer dizer, qual é o nosso desafio aí para os colegas nossos aí da cidade, né? É fácil a gente entender qual é o problema de um pecuarista, né? Enquanto eu tenho chuva, eu adubo a planta, ela responde porque eu tenho água. Vai vir um momento que fica seco, não adianta eu adubar, que eu vou ficar... A planta não vai responder porque falta água. Então, isso a gente chama da estacionalidade da produção de forragens, né? Durante um período, dependendo do lugar, é muito longo, né? A gente tem, então, que fazer o quê? Ampliar a oferta de forragem a ponto da gente preservar essa forragem. Então, a gente está começando a ver uma revolução no Brasil, que é a produção de feno. Eu sou conselheiro de uma empresa espetacular, eu acho, que é a Fazenda Grupo Roncador, que é uma fazenda de uma pecuária intensiva, associado à produção de grãos. Hoje, a Fazenda Roncador, provavelmente, é a maior produtora de feno do mundo, certo? Produz 80 mil fardos de feno gigantes. Então, eu preciso nutrir esse capim para colher o feno, para depois alimentar as vacas. Aí eu consigo intensificar a produção durante o período das águas, tendo uma lotação maior, e a hora que falta comida, eu construir uma reserva de comida. Agora, imagine que a gente precisa de nutrir, né, essas plantas, esse capim, para responder, aumentar a lotação das vacas e depois preservar alimento. Então, veja, potencialmente, isso juntando com soja, depois plantar milho, depois joga um capim junto, tem uma área para pastejar que ajuda também a absorver esses excessos de animal. Olha o sistema nutritivo que está sendo, nutricional, que está... E não é à toa que o Brasil é o mercado que mais cresce em termos de consumo de fertilizantes no mundo. Eu não sei, assim, eu acho espetacular esse caminho, sabe?
Eu acho fantástico isso que vocês estão falando, porque isso me dá a oportunidade de fortalecer um ponto estratégico aqui de gestão e de integração e verticalização, por exemplo. Tanto o exemplo que você citou da Fazenda Roncador, quanto o que o Tejon falou da Castrolanda, isso mostra que quando o empresário rural faz a integração de produtos correlatos ali, por exemplo, vamos pegar a cadeia aí do leite, no caso da Castrolanda, o produtor faz a produção do grão, ele mesmo produz parte da ração, a cooperativa faz a ração, e depois aquilo volta para as vacas, a vaca bem alimentada, nutrida, às vezes o preço da ração foi pré-fixado lá atrás, antes da alta do preço das commodities. Quer dizer, isso tudo são estratégias de gestão que dão segurança para o empresário rural ser eficiente, ser produtivo, e aí aparece nos números. Foi o que o Tejon mostrou, foi o que você falou. Quer dizer, então, é muito importante, pessoal, a gente não esquecer que a agricultura é uma atividade empresarial, igual outra qualquer. E, para isso, nós precisamos ter planejamento, precisamos ter estratégia e precisamos ter gestão. Marcelo, você comentou um tema Malu, muito legal. Malu, uma pergunta, então. Essas 400 gramas aqui de leite em pó, eu poderia, ela vai me dar mais nutrientes do que uma outra que não tenha sido cuidado de tanta forma. E isso vai aparecer, aliás, o Marcelo perguntou, isso um dia vai aparecer no preço para o consumidor? Isso aqui vale mais porque isso aqui tem mais, né? E é da originação, né? Não é com aditivos, é na originação. Exato. Ele já existe uma valorização nos preços de produtos que são mais saudáveis, que têm índice proteicos ou índice com algumas vitaminas. Existe por quê? Porque hoje a oferta ainda é pequena. Eu acho que o recado que a gente pode dar é quanto mais gente ofertar produtos de mais qualidade, com mais índices, né, de nutrientes, a gente consegue ter uma oferta maior e esses preços começam a ser, né, melhor balizados, né? Porque, de fato, a gente tem o mercado fit, o mercado que paga, porque vê valor. A gente sai daquela cadeia de preço e a gente começa a ver valor pelo que a gente está investindo. Eu invisto na minha saúde, eu compro um produto que tem mais qualidade, tem mais nutriente, tem mais vitamina, um índice proteico maior, né, mais elevado, e aí eu vejo o valor e eu pago mais por isso. Então, se mais gente da cadeia, se mais o produtor, e aí o Marcelo fez um gancho que eu acho muito legal, quanto melhor for o planejamento, menos o produtor vai olhar o preço a preço dos insumos, e sim ele vai olhar o preço final. O quanto de fato eu investi para eu alavancar um retorno maior, né? E o que é esse retorno maior? Porque é empresarial, né? A agricultura é um segmento empresarial, mas o que é exatamente levar para esse setor, Tejon? É levar para a oferta de um mercado consumidor que captura valor. Aí a gente começa a segmentar, e aí a gente vai para uma área de marketing, que já sai um pouco do agro, vai um pouco mais para o urbano, que é segmentar a carteira de cliente. Aquele cliente que vê valor em um produto de alta qualidade, ele aceita pagar mais, porque o pagar mais dele é um valor, uma vantagem que ele está tendo, que ele enxerga, que é intrínseco a ele. Então, como a gente conseguir ampliar essa oferta dentro da cadeia do agro, para que mais gente consiga melhor nutrir o que for que eles plantem, né? Até mesmo a pastagem para uma produção de leite com índice proteico melhor, ou uma produção de carne, e para aumentar a base da oferta de produtos de alta qualidade, e aí a gente começa a balizar a oferta e demanda, e os mercados, né, os preços conseguem ser melhor alinhados. Né? Certo? Cadeia de oferta e demanda, né, Alexandre? Uma coisa que está na mídia hoje aí, a JBS comprou uma empresa australiana de salmão por 315 milhões de dólares, né? Então, agora a JBS está na proteína animal do boi, do suíno, da ave e agora no peixe. A Marfrig, ela está nas diferentes proteínas animais e ela fez uma joint venture com a DM para poder fazer embutidos de vegetal.
Então, vejam, amigos, e principalmente você, Tejon, que é o nosso especialista de marketing aqui, vejam que interessante. Essas empresas estão se tornando cada vez mais globais, mais ampliando o portfólio de produtos, porque o cliente quem que é? É os varejistas, os supermercados e o cidadão, né? E o mesmo que compra a carne do boi é o mesmo que compra a carne do peixe, é o mesmo que compra a carne do frango, a carne do suíno e assim por diante. Então, vejam que a estratégia desses grupos empresariais tem ficado cada vez mais competitiva, de um portfólio cada vez mais amplo e cada vez mais global. E aqui eu quero lançar um desafio para as cooperativas, para as empresas agrícolas brasileiras que são bem-sucedidas. Nós precisamos começar a pensar grande, pensar em novos desafios e enxergar além da fronteira brasileira. Competências fantásticas que nós temos aqui por várias empresas, elas têm que romper as fronteiras do Brasil e ir para a Europa, ir para a África, para a América do Sul, para a Oceania, para a Ásia, porque tem muita oportunidade e nós temos que aprender a pensar globalmente. Marcelo, genial. E olha, tem um programa na Netflix chinês chamado Sabor dos Alimentos, mostrando o terroir. Portanto, nós vamos global e vamos levar a originação do pampa, que é diferente da originação da caatinga, ou seja, global com originação. Isso é uma diferença para nós aqui, urbanos, consumidores. Não é mais, né, Malu, aquela coisa somente que a agroindústria fazia a diferença colocando vitamínicos e fortalecendo, por exemplo. Nós estamos falando de uma originação diferenciada que já nasce rica lá no campo, no solo. Então, o agricultor não pode ser chamado mais só de agricultor. Ele passou a se transformar num nutricionista, num agente da saúde. Marcelo, é global e marketing, é auscultar sonhos, desejos, vontades, necessidades ocultas na alma dos consumidores planetários. Ei, que definição linda. Alexandre, vocês economistas não entendem isso. A economia vem depois dessa coisa do sonho, viu? João, você é um cara espetacular. Contigo sempre. Viu? Você é um cara espetacular e não é à toa que você ganha os presentes aí da Castorama. Quantas vezes eu já fui lá, né? Gosto demais, sou amigo, me recebe muito bem, mas nunca saí com os presentes assim. Isso você é um poeta, entendeu? Não, agora, a diferença é que eu peço, Alexandre. Eu peço. A turma aqui. Ô Marcelo, Tejon, Malu, eu acho que vocês trouxeram um tema tão interessante, que é a primeira vez, talvez na nossa história, que nós temos empresas brasileiras de fato globais, né? Eu acho que a gente nunca teve isso, porque, num certo sentido, nós nunca tivemos a marca, né, brasileira colocando produtos no mundo com uma marca, né? São empresários brasileiros, são executivos brasileiros. Eu acho que essa é uma experiência nova na nossa história. E eu acho que aqui, a minha impressão, Tejon, você que é um especialista, quer dizer, qual que é o imaginário coletivo do mundo sobre o que é a produção brasileira? O que é a carne brasileira? O que é... Quer dizer, eu acho que vai além do horizonte das empresas, mas de uma percepção, olha, de lá sai uma comida incrível. Eu percebi isso um pouco quando eu fui para Dubai uma vez e conversei com muitos consumidores árabes ali, e você percebia que o frango brasileiro era reconhecido como um frango diferenciado, era um produto que tinha um atributo de qualidade superior, né? Não sei se isso dura até hoje, etc., mas veja a importância de nós construirmos coletivamente, como sociedade, uma percepção que esse país consegue produzir um alimento saudável, de enorme qualidade, nutritivo,
baseado nos princípios de sustentabilidade, éticos. Quer dizer, essa construção, eu acho, ela é absolutamente central. E pela primeira vez, a gente pode dizer que tem empresas nacionais, digamos, carregando potencialmente essa marca. Não sei o que vocês acham disso, mas eu acho que é um tema assim riquíssimo para a gente explorar. Não, verdade, é potencial gigantesco. Eu acho fantástico, viu, gente? Porque isso enche nós brasileiros de orgulho, ver uma JBS, uma BR Foods, a gente vê que a WEG, né, não é do agronegócio, mas é uma empresa brasileira, o que ela significa a nível global, a própria Embraer, né? Então, nós temos exemplos legais aí de diferentes setores, a Vale, né? Agora, no agronegócio em si, nós precisamos nos inspirar nesse exemplo da BR Foods e da JBS, da Marfrig, né? E do Minerva também, para a gente começar a sonhar mais alto. Por exemplo, essa competência que as cooperativas têm. Por exemplo, será que uma Cochupé não poderia ter uma filial lá na Colômbia e produzir café lá na Colômbia também? Será que uma outra cooperativa do Sul, uma Cocamar, uma Cevale, não pode estar lá no Paraguai, não pode estar lá na Argentina? Ou seja, nós temos que enxergar além das nossas fronteiras. Eu vou colocar uma pimentinha nessa discussão, aproveitando, né, o nosso especialista em marketing aqui e olhando um pouco, fazendo um pouco a análise do agro para essa questão de mercado e consumo, né? Quando a gente olha principalmente o mercado agro, a gente tem que olhar que o mercado consumidor mudou. Eu fiz há um tempo atrás um projeto para uma grande empresa de produção de suco. E por quê? Porque o mercado consumidor deles estavam pressionando para saber quantos litros de água eu uso para fazer 1 litro de caixinha, de suco de caixinha. Porque eles estão sendo pressionados pela parte de sustentabilidade. Quando a gente olha os novos consumidores, é uma outra pegada. A gente, na nossa geração, 18 anos, a gente estava louco para ter um carro. Essa geração não quer carro, quer experiência, quer sustentabilidade, quer outros princípios que nós não tivéssemos, mas eles acho que trazem muito mais aflorados. Então, quando a gente olha grandes empresas que sonham grande, que olharam para o mercado externo, que já tinham uma pressão por um tipo de consumo de produtos diferenciados, eles acabam trazendo agora isso para dentro. E eu acho que esse é o momento para a gente exatamente mudar esse perfil do agro nosso. Nós temos um potencial gigantesco e nós temos produtos de tão alta qualidade quanto lá fora. Muito pelo contrário, nós somos, às vezes, mais valorizados lá fora pelos nossos produtos do que para cá. Mas eu acho que esse novo mercado consumidor que entrou, né, que já são essas novas gerações, que já exigem a originação, quer entender de toda a cadeia de onde veio aquele alimento, eles acabam nos pressionando para quê? Para garantir com que essa qualidade cresça aqui no Brasil e que a gente valorize mais os nossos produtos, né? Então, acaba puxando, né, Tejon? Esse mercado melhora a nossa qualidade, a nossa visão. Como muito bem, Marcelo, Alexandre, vocês estão colocando, sem marca, você não tem o contrato mental do valor exponencial. E aqui, para provocar, eu uso para provocar, o tamanho do faturamento da Coca-Cola é igual ao VBP, valor bruto da produção agropecuária brasileira. Se a Coca-Cola pode faturar igual a toda a agropecuária brasileira, é porque a gente está deixando de fazer muita coisa aí na percepção internacional. E, de fato, a Sadia conseguiu ter alguma presença de marca lá no Oriente Médio, eu não sei hoje. Fizemos uma pesquisa há 3 anos atrás na China e deu traço do ponto de vista de percepção. Mas apareceu um indicador muito rico naquela pesquisa, que nós somos admirados por sermos corajosos, guerreiros, cruzamos o oceano, fazemos com dificuldade e competimos com os maiores países do mundo, nos admiram. Nós temos que transformar tudo isso em perception. Fight for perception é o nome.
Ô Tejon, mas independente, reforçando o que você falou, os agricultores que estão nos assistindo, nós temos que colocar, nós temos uma cultura muito forte de commodity, que nós temos que sair dela, nós temos que criar a cultura da marca, né? Então, se eu sou um produtor de tomate, se eu produzo goiaba, se eu produzo melão, a melancia, seja o que for, eu tenho que ter orgulho da minha fazenda, da minha marca e colocar ali. E vai chegar um momento que o cidadão vai lá no supermercado e ele fala: eu quero a marca X de tomate, de goiaba, de melão ou de melancia, porque ele confia naquela marca, naquele produto. Então, porque nós fomos no agro muito educados na cultura do commodity, né? Por exemplo, lá nos Estados Unidos, o consumidor americano ele não pede para comprar uma banana no supermercado. Ele fala: eu quero, traz para mim 10 chiquitas. Chiquitas é a marca da banana. Confia que ele gosta, né? Que, aliás, é de empresários brasileiros, né? A gente está acostumado a vender a laranja para comprar o suco de caixinha, né? É bem essa... Mudar, inverter isso, né? Valorizar o... Alexandre lembrou bem. Chiquita Brands pertence ao Cutrale e ao Safra. Se não mudou nos últimos tempos. Sim. Isso, não é? Exatamente. Mais um exemplo. Mais um exemplo, Chiquita né? Banana, lá da Martinica. Se veste com casca de... Olha só, tinha até música. Tá vendo? Já tem até música, Tejão. Mas você vê que você vê no suco de laranja, né, o domínio brasileiro no mercado mundial. Quer dizer, a gente tem... O meu sentimento é que o nosso potencial seria muito maior. A gente tem que ter algum jeito inteligente, né, de construir essa marca do país, essa referência, sabe? Da mesma maneira que acho que nós perdemos um pouco isso, né? No passado, falava de Brasil, falava, lá os caras jogam bem futebol, tá certo ou não? Eu acho que seria bacana se a gente tivesse essa percepção internacional, né? Falar em comida de qualidade diferente, a gente tem produto tropical, tem produto temperado. Final, né? O produto final. Um exemplo, 3 exemplos aí provocados aí nessa conversa. A batata Bem Brasil é um brand, um agricultor criando marca. O tomate Trebeschi faz um belo trabalho de marca. A menina, a Jaguaci, a Lígia, dos avocados, é a única que exporta. E ela, então, nós temos aí, tem gente na plataforma de começar a tentar entrar em ordem. Eu acho que um dos desafios que nós temos aqui no programa, além de construir a ponte entre o campo e a cidade, é também inspirar e provocar os nossos empresários para esses novos tempos, esses novos rumos, esses desafios, porque aqueles que conseguem enxergar isso antes, e é o exemplo que você acabou de citar aí, né, do Trebeschi, que é meu amigo pessoal, inclusive, é um cara que enxergou isso já há muito tempo, quer dizer, então ele já está nessa corrida aí do Grande Prêmio, muitas voltas na frente de quem vai largar agora, que vai largar do box, né? Quem for sair agora já larga do box. Então, é muito importante que você, empresário rural que está nos assistindo, comece a construir a sua marca, né? Porque e o contrário também, né, Marcelo? E o consumidor brasileiro comece a valorizar as marcas brasileiras. Tem muito produto bom aqui, tem muito agricultor entregando coisa de qualidade. Então, por que não já trabalhar essa cadeia? Acho que essa é a conexão que a gente tem que fazer. O consumidor valorizar, porque tem muito produto de qualidade, e o agricultor sonhar grande, sonhar que você pode ter uma marca aqui, você pode crescer em cima dessa marca. É isso que a gente espera como país, né? Gente, nós estamos já com o nosso tempo se encerrando, né? E eu quero aproveitar aqui a oportunidade e pedir aos nossos internautas que gostaram do programa e que estão gostando, possam colocar um like aí e multiplicar o programa com seus amigos, com a sua rede de contato,
para que essa estratégia do site Notícias Agrícolas de fortalecer a relação entre o campo e a cidade se torne cada vez mais forte, e nós contamos muito com a ajuda de vocês. Eu quero relembrar a todos que o nosso programa tem um oferecimento de Syngenta, Inovamos Junto com Você, e de Mosaic Fertilizantes. Se é Mosaic Fertilizantes, faz a diferença. Vamos fazer a nossa rodada de fechamento? Vamos começar com a nossa convidada. Malu, 1 minuto aí, sua mensagem final, por favor. Bom, quero agradecer, acho que foi riquíssima a nossa discussão, e como é importante a gente levantar essa bandeira que a agricultura não é fácil, não é simples, e o consumidor valorizar, né, o trabalho para levar a comida a campo. Tem um trabalho muito grande de construção de marca que tem que ser feita por todo mundo, desde o campo até a cidade, e sem dúvidas agora, puxando um pouco para a minha área técnica, colocar isso, deixar muito clara essa mensagem para o produtor. Se você olha com carinho para a tua semente, para o seu manejo químico, agora está na hora de deixar a planta bem nutrida. A gente tem grandes exemplos aí do que a gente consegue levar, elevar o potencial da lavoura até o prato, e até o mercado consumidor ver valor com essa cadeia bem nutrida. Então, acho que são esses meus pontos. Muito obrigado, viu, Malu, pela presença. Você engrandeceu aqui o nosso programa, com certeza, com seu talento e a sua inteligência. Tejon. E a Malu está no Guarujá, na Baixada Santista, local maravilhoso, viu? Parabéns, viu, Marcelo? Você também está num lugar lindo, extraordinário aí no Nordeste, mas eu queria parabenizar o setor de fertilizantes pelo trabalho NPV, Nutrientes para a Vida, levando a mensagem ao consumidor final de que a originação bem nutrida significa saúde e significa, como a gente viu aqui também, mitigar perdas, né? Fortalecendo as plantas, mitigar perdas por secas, por etc. Então, parabéns, Malu. Leve um grande abraço à turma toda. Alexandre. Bom, eu queria agradecer a Malu, foi espetacular aí sua participação, nos ajuda muito, dá dinamismo, viu? Eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar nesse final é que todos nós temos que lutar pelos nossos negócios, sem dúvida, não é fácil realmente construir, né, nosso trabalho individual, mas acho que a gente tem um esforço coletivo, né, de construção de uma marca Brasil, de uma referência de que nós somos um país que produz alimento de uma maneira competente, saudável, etc., e isso é um benefício coletivo, que vai retornar para todos nós, tá certo? Então, é uma mistura, né, de um pedaço do nosso esforço individual, mas que a gente consigamos, né, construir de uma maneira inteligente, de uma maneira coletiva, uma imagem que vai beneficiar a todos nós que estamos produzindo aqui no Brasil. Obrigado a todos aí. Legal, Alexandre. Eu quero deixar a minha mensagem final. Quem me conhece bem sabe que eu sempre gosto de dizer que nós estamos na era da informação. E a informação, quando você tem ela, processa ela, transformando ela em conhecimento, e depois em ação, você pode se prevenir de problemas ou você pode se antecipar às oportunidades. E tem um fato aqui que está na mídia aí no dia de hoje, que é a alta do preço do potássio. Por causa de um estresse lá do presidente da Bielorrússia, alguns países lá da OTAN e da União Europeia, esse estresse criou alguns bloqueios nas exportações de Belarus ou Bielorrússia, e esse país é um dos 3 maiores produtores de potássio do mundo, junto com o Canadá e a Rússia. E o que aconteceu? O preço do potássio subiu aí cerca de 40% nos últimos dias. Então, o agricultor que ainda não comprou o fertilizante para plantar a safra aí de outubro e novembro, é muito importante que ele esteja atento
a essas questões dos bloqueios lá com a Bielorrússia, porque isso está interferindo na rentabilidade do seu negócio, seja ele em Lucas do Rio Verde, em Uruguaiana ou em Petrolina. Então, isso mostra para você, empresário rural, que você precisa todo dia de manhã acordar, tomar seu café da manhã, ler as notícias, na hora do almoço, depois que almoçar, dá uma lidinha também, e no final do dia dá mais uma lidinha também, para que você saiba das coisas relevantes que estão acontecendo no mercado e como que elas podem impactar direta ou indiretamente o seu negócio, para que você se antecipe às tendências, para que você faça escolhas e possa ter um negócio altamente competitivo. Obrigado a todos, foi um prazer aqui, diretamente da Bahia, hoje, fazer esse programa com vocês, e a gente se vê, se Deus quiser, na próxima segunda-feira, às 17h30, com mais um programa Conexão Campo Cidade. Um abraço a todos e boa noite. Obrigado. Oferecimento Syngenta. Inovamos junto com você. Oferecimento Mosaic Fertilizantes. Se a Mosaic Fertilizantes faz toda a diferença.